Porque essa neve, quando chove, ela não é aquela coisa... Vira gelo mesmo. Vira, né? Então não é neve fofa, nada, né? Ela fica um negócio... Parece aquela raspadinha, né? Que a gente tava na praia, né? Cara, eu peguei Era um porquinho que tinha ali. Então a cadeira vinha, o pessoal já pé sentado ali, pra poder, em pé, pra sentar na cadeirinha. Antes da cadeira chegar nos caras, eu segurava a cadeira, passava o rodo, tirava, soltava, os caras sentavam e ia. Né? Putz, eu fiquei fazendo isso o dia inteiro lá. No final do dia, teve uma festa lá pros hóspedes do resort lá. E a gente, quando tinha essas festas, a gente ia lá tomar umas e tal, né? Juntava os brasileiros que estavam lá. E a gente tava lá com o uniforme, né? E tinha os caras começaram do outro lado, assim, começaram a ficar olhando pra gente, assim, né? Os gringos lá. Tava pra gente e tal. Eu falei pros caras, puta, acho que a gente vai apanhar hoje, cara. Eu sei lá, os caras olham esses brasileiros aqui, né? O que estão fazendo, tal. Beleza, passou. Uma hora o cara falou, puta, eu vou pegar uma cerveja, vou no banheiro. Eu tô sozinho, na hora que eu olho, 3 marmanjos, assim, maior que eu, vindo na minha direção. Eu já tava olhando pra onde que eu ia sair correndo, né? Aí os caras chegaram, 3 americanos lá, falaram, você que tava trabalhando aqui no lift e tal. Eu falei, eu falei assim, cara, eu nunca vi alguém fazer aquilo que estava fazendo hoje lá. Do ponto de vista de limpar a cadeirinha pra gente sentar com mais conforto, cara, eu nunca vi. E aí ele fez uma coisa, depois conversando com o pessoal lá, nunca ninguém tinha feito, não era uma posição que os caras davam gorjeta, né? Os caras chegaram e falaram, não, tô aqui pra você, cara, como reconhecimento aí do trabalho que você fez lá, né? Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço aqui para falar de logística, para falar com profissionais que inspiram outros profissionais aí do nosso setor. Hoje eu estou aqui com o Gustavo Basto, que é diretor de soluções e delivery da NS Tech. Gustavão, obrigado aí de novo pela tua presença. Sempre uma honra estar aqui. E a gente está aqui com um cara muito especial. Eu estou hoje com o Roberto Bisoni. E vejam só, diretor de planejamento operacional, logística, suprimentos e tecnologia da Klabin. Tudo isso, né, Beto? Vamos falar mais sobre isso também. E, enfim, queria te agradecer aí pela presença, tá? Valeu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu falo que vocês estão deixando a gente, nós profissionais de logística, um pouco mais, nosso ego um pouco mais... Às vezes falta um pouco, né? A gente está tão mergulhado no dia a dia, solucionando problemas, essas coisas todas matando um leão por dia, que ter a oportunidade de ter esse holofote no pouco do que a gente faz, no que a gente desenvolve, e ajuda realmente a não só a valorizar esse trabalho que a gente faz, mas principalmente inspirar outras pessoas a querer trabalhar mais e mais. Legal. Nesse segmento. E essa é a ideia, viu, Beto? Assim, a gente tem muita gente aqui que às vezes nem é do setor, mas que acompanha também o nosso podcast. Então, muito legal, obrigado. E, Beto, para começar, eu sempre peço para o pessoal aí se apresentar em 30 segundos, né? Então, o que você pode dizer aí, quem que é o Roberto Bisoni aí para o pessoal? Bom, eu brinco aí com o pessoal que eu sou um caipira aí de Jundiaí, né? Sou crescido, moro em Jundiaí aí até hoje, faço essa bate-volta para São Paulo aí praticamente todo dia. Família lá, minha família da minha esposa, né? Sou casado, pai de duas meninas, Alicia e Catarina, aí de 3 e 8 anos. Sou amante de esportes, de assistir, de praticar nem tanto. Sou palmeirense fanático, adoro esporte americano, futebol americano e NBA. São dois dos que eu mais gosto de assistir. Sou um cara que gosta bastante do contato com pessoas, né? Gosto de receber gente em casa e estar sempre junto, tomando uma cervejinha, comendo uma carninha. Para dar aquela... Principalmente no final de semana, a gente tem uma semana bem complicada normalmente, né? Usar para realmente recarregar as baterias aí. Muito bom, Beto. E vamos lá, né? Vamos começar do começo aqui. Você se formou em engenharia de alimentos. E aí eu queria entender como é que foi isso lá, dessa decisão por engenharia de alimentos lá na época que você estava indo para a faculdade. Cara, zero planejamento, né? Eu faço parte de uma família que tem alguns advogados, né? Tem advogado, tem juiz, tem procurador, enfim, tem um... E eu, em determinado momento, falei, eu vou fazer direito, né? E saí prestando direito em tudo que é lugar,
USP, prestei na Unesp, prestei no Mackenzie aqui e prestei numa faculdade lá de Jundiaí. Só que eu sempre fui um cara de exatas, né? Pô, resultado, cara, não passei nenhum e passei em Jundiaí. Na Unicamp, eu acho que até hoje não tem direito na Unicamp, né? Mas meu pai ficou falando, pô, presta alguma coisa lá e tal. Ah, puta, eu vou prestar alguma engenharia aí só pra... E acabei prestando engenharia de alimentos, né? E passei. Então passei. Aí eu fiz um combinado com meu pai de... E quando eu passei, todo mundo falou, pô, Beto, isso é sua cara, né? Ninguém me via como advogado, como... Eu fiz um combinado com ele, falei assim, ó, vou fazer o primeiro ano. Se eu perceber que não é isso que eu quero realmente fazer direito, aí eu presto de novo, seja em Jundiaí mesmo ali, e faço lá. Resultado é que depois de um ano eu nem lembrei desse combinado com meu pai. Já estava morando lá, eu morei os 5 anos na faculdade, né? Apesar de ser pertinho de Jundiaí ali, mas eu morei os 5 anos lá em Barão Geraldo. E toquei realmente, e, puta, dou graças a Deus de ter seguido esse caminho da engenharia mesmo. Que legal. E como é que foi? Conta pra gente, Beto, como é que foi tua carreira até você entrar no setor de logística? Como é que foi essa? Bom, eu me formei, fiz estágio na época Sadia ainda, né? Então na indústria de alimentos, lá numa planta lá em Chapecó. Me formei e fui trabalhar na Unilever. Então trabalhei basicamente o primeiro ano de formado numa planta da Unilever em Pouso Alegre, em Minas ali. Na época produzia o Ades. Né? Trabalhei ali por um ano mais ou menos. E aí eu tive uma questão pessoal, eu fiquei doente na época lá, não sabia o que era. E no final era uma coisa simples, mas aquilo me pegou de um jeito e falei assim, porra, quero voltar para São Paulo. Né? Que apesar de estar relativamente próximo, sim, não estava com a estrutura de São Paulo, né? E aí surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar numa empresa de consultoria americana, chamada Bearing Point, ela não existe mais com esse nome. Essa foi uma junção ali na época da Ernst Young com a KPMG, né, a parte de consultoria. E trabalhei praticamente 3 anos ali, e era uma consultoria com foco em processos, mas também implementação de SAP. Né? E ali eu entrei no time de supply lá. Né? Só que eu peguei um período que não tinha muito projeto rolando, então a gente era meio que um coringa, ia fazer todo tipo de projeto. Né? Então fiz projetos sim, de revisão de processos, com algum foco em supply, fiz projeto de SAP, fiz um monte de coisa ali. Né? Mas ali eu comecei a ter os primeiros contatos com essa visão mais de movimentação, de fluxo de materiais, de logística. Né? Depois de um tempo, uma gerente dessa consultoria saiu, foi trabalhar num operador logístico, e ela me chamou para ir trabalhar com ela num núcleo ali, numa célula de projetos, que era a Deikmar na época, uma operação que eles tinham um centro de distribuição ali colado no aeroporto de Viracopos ali. Né? Então eu fui para lá para trabalhar fazendo projetos e proposta, né, para clientes aí, para a parte de armazenagem e movimentação ali em Campinas. Depois eu trabalhei um pouco também, eles têm um EAD em Santos, ali na chegada de Santos, fizemos alguns projetos para lá também. Então ali, primeiro mergulho um pouco mais fundo com isso tudo. Né? Mas eu falo que a carreira mesmo em logística, para mim caiu a ficha, porque até então era uma coisa meio, sabe quando você não está muito certo ainda do que você está fazendo e tal. Eu falo que foi realmente na Klabin, assim, que caiu a ficha, falei assim, é isso que eu quero mesmo. Né? Fiz 17 anos agora em agosto, né, que eu tô na Klabin. E realmente ali deu essa virada de que logística era meu caminho aí para ser seguido. Legal. Você começou lá em 2007, né, na Klabin, como analista de projetos. Cara, agora já são 17 anos, né, até chegar na posição que você tá. Teve algum momento, cara, que você entendeu assim, cara, é aqui que eu quero ficar e construir uma carreira? Existiu isso para você lá, não? Cara, engraçado você falar isso, porque eu lembro que teve um momento que eu verbalizei isso para o cara que era meu chefe na época. Eu tinha passado por 3 empresas ali num período de início de 2003 até agosto de 2007. E eu comecei a trabalhar na Klabin, sei lá, acho que 2 anos depois, eu comentei com ele, falei, pô, pela primeira vez eu tô me sentindo bem num lugar a ponto de falar, cara, eu quero fazer minha carreira toda aqui. Né? Mas nunca imaginei, primeiro, que eu ia
ficar 17 anos lá. E muito menos que eu ia alcançar o que eu alcancei, né? Nunca tive essa fome de crescer, do tipo, quero chegar num nível, né, tal. E as coisas para mim sempre foram acontecendo, né? E tá aí, 17 anos depois, realmente. Tem muita coisa do valor mesmo da empresa, das pessoas, o clima. Se identificar com cultura, essas tudo, coisas. né? Assim, então, isso deu um match bastante bacana ali com a Klabin. Super legal. Não, é interessante, né? Porque assim, eu vendo meu início de carreira, eu fiz Unicamp também e comecei na Unilever. Ah, é? Você fez o quê na Unicamp? Eu fiz engenharia mecânica, Tá. Que era vizinho ali de... Você frequentava os nossos happy hours, né? Exatamente, né? Sei bem. Mas é interessante, porque você vai... Eu até fiquei 2 anos lá e aí fiz uma mudança até descobrir logística também. É interessante quando você vai e descobre o tema que você gosta, que você se identifica, né? Ô Beto, e aí na companhia você passou por várias áreas ali, né? E coordenou diferentes operações, enfim. Como é que foi a sua trajetória nesses 17 anos lá? O que você já fez? Sabe que muita gente... Quando eu dei esse último passo, né, que eu assumi a cadeira atual, eu até comentei com o pessoal nosso de recursos humanos que eu sou muito grato à Klabin e, entre outras coisas, eu gostaria de retribuir um pouco das oportunidades que eu tive. E uma delas é poder conversar, principalmente com as pessoas mais jovens, né, um pouco da minha carreira, né, porque, pô, não é todo dia que realmente você encontra pessoas que entrou no nível de analista e chega numa cadeira de diretoria executiva, né? Para poder inspirar mesmo, sabe? Dividir a minha história para que sirva de inspiração e principalmente para que as pessoas enxerguem que é uma empresa que dá oportunidade para as pessoas que sabem esperar, que reconheçam qual é a velocidade da empresa, que nem sempre é a sua velocidade ou da sua expectativa, né? Mas que principalmente estejam dispostos a aprender, né? Acho que esse é um ponto fundamental aí. No meu caso, especificamente falando, foi muito isso, porque nunca foi uma coisa muito planejada, né? As coisas foram acontecendo, eu tinha muito aquela coisa de garantir naquilo que eu estava fazendo, de fazer o meu melhor, sempre, né? Independente do trabalho que eu estou fazendo, de tirar o máximo daquilo. Depois tem até uma história meio engraçada que depois eu conto que aconteceu numa experiência da minha vida, que eu uso justamente como exemplo para isso, né? Porque às vezes a oportunidade surge quando você menos espera. Você tem que estar pronto para aquilo, né? E a minha carreira foi muito disso, porque eu entrei como analista de projetos logísticos ali, com foco na parte de exportação. Um ano depois, o cara que era o coordenador da parte internacional saiu da Klabin. E essa era a primeira cadeira de gestão na empresa, né? Essa cadeira de coordenação. Meu chefe na época, putz, você não quer experimentar ali e tal? E eu fui assumir aquilo, né? Isso no final de 2008. Em 2011, Cristiano, que é o nosso atual presidente, ele entrou na Klabin, ele fez umas mudanças, criando uma diretoria de supply, que até então a gente não tinha. Criou uma cadeira juntando importação e exportação, criou uma cadeira gerencial para cuidar de toda a parte de mercado exterior, né? Importação e exportação da Klabin. Foi lá, pô, o que você acha de... Beleza, vamos lá, vamos... Aí assumi isso. E aí, essa cadeira para mim foi uma baita de uma escola, porque além do dia a dia da empresa, foi quando a gente pegou o início desses últimos 10 anos que a Klabin cresceu muito de tamanho. Foi mais ou menos ali, isso foi final de 2011. A gente, em 2012, começou um projeto grande, que foi a inauguração do Puma, né, que é a unidade nossa lá de Ortigueira, a gente inaugurou em 2016. E o ponto de vista logístico, os projetos grandes de celulose, ele depende demais das soluções logísticas que você tem, né? Do escoamento, né? Do abastecimento de madeira, essas coisas todas, né? E eu fiquei responsável pela solução de porto, né? Em Paranaguá. Então, aquilo para mim foi uma escola, porque saí do dia a dia da empresa, né? E estava me vendo tendo reunião com prefeito de Paranaguá, com o líder da comunidade do lado ali, que de alguma forma ia ter uma interface com a nossa operação. Coisas que, cara, não faziam parte do meu dia a dia, né? Então você vai desenvolvendo outras habilidades que você nem sabe que você tem, né? Ou que você precisa aprender, né?
Então foi uma escola realmente para mim muito grande, né? Eu entrego o alvará da obra, conseguimos lá. Eu recebo uma proposta do Cristiano de fazer talvez uma das principais mudanças que eu tive na carreira, de ir para a área comercial, né? Pelo desafio, pelas outras portas que isso poderia trazer, tudo. Não vou mentir, para mim foi super desconfortável, porque, de novo, nunca tinha desenhado no meu plano de carreira ir para a área comercial, né? Eu na logística ali, eu cuidava, na época estava tudo numa estrutura só, eu cuidava toda a parte de compra de frete internacional, né? Mas comprando, não vendendo nada. Então eu assumia uma cadeira gerencial ali para venda de papel craft, né, que é o papel que a gente usa para produção de caixa de papelão do lado. Fiquei 1 ano ali. Nisso fui fazer a gente tinha um gerente comercial de caixa de papelão, que é a etapa seguinte, né, na cadeia, vamos dizer assim, de produção de embalagem. A gente fez um job rotation. Eu fui para a área de papelão do lado, isso em 2015, para ficar 1 ano. Fiquei 5. Acabei nem voltando. Fiquei 5 anos ali, sempre na área comercial. Puta, ali também aprendi demais, cara, porque aí comecei a ter contato com Unilever, Nestlé, Reckitt Benckiser, enfim, né, infinitos aí clientes que a gente tinha. E foi muito bacana, né, do ponto de vista de você começar a ter esse contato com outras empresas, com outras culturas, com pessoas na área de compras, que hoje eu, responsável pela área de suprimentos, me inspiro em algumas das pessoas com as quais eu cruzei nessa jornada. Foi muito bacana, porque trouxe realmente um olhar que eu não tinha, e de novo, não tinha planejado ter, né? Se não fosse essa provocação do tipo, cara, vamos para lá, né? Fiquei os 5 anos lá, e aí lá fui assumindo cadeiras maiores, assumi uma gerência regional lá, até que veio um convite ali no meio da pandemia de assumir como head de uma operação nossa de embalagens. Então seria isso, depois de poucos meses veio a ser uma primeira cadeira de diretoria, era uma posição de gerência na época, mas virou uma cadeira de diretoria, então isso foi ali início de 21. Então ali eu era responsável de fato por toda a parte de sacos industriais, de comercial e industrial, né? 2 plantas aqui no Brasil, uma planta na Argentina. Então, assim, de novo, cara, nunca imaginei, desenhava muito isso, surgiu a oportunidade, falei, pô, vamos lá, cara, uma coisa que eu nunca fiz, né, tocar uma operação aqui na Klabin, tô 100% dentro, vamos. Foi super bacana também, e, porra, falo, né, a gente tem uma planta lá em Goiânia, no Nordeste, em Pernambuco, a gente tem uma planta em Lages, Santa Catarina, e uma planta na Argentina. Então são, culturalmente, né, só as 2 do Brasil já são, né, são 2 Brasis diferentes, né? Mais Argentina ainda, com toda a questão da barreira da língua, essas coisas todas. Você administrar tudo isso também, cara, é algo que você não aprende nos livros nem nada, né? Então isso realmente traz uma bagagem, um aprendizado bem bacana. Cara, mas durou 1 ano só, né? Depois de 1 ano, de novo, do nada, né? Veio um convite para assumir o que eu considero até hoje o maior desafio da minha carreira, pelo escopo, pela responsabilidade, pelo tamanho que é essa cadeira atual, né? E para a gente simplificar, porque a gente fala, né, a diretoria de logística, suprimentos, planejamento operacional e TI, a gente simplificou colocando uma cadeira de supply chain e TI, porque basicamente é isso ali. Então é uma, sem dúvida nenhuma, a maior responsabilidade que eu tive, o maior desafio, pelo tamanho das responsabilidades, pelas interfaces, pelos contatos com as pessoas que hoje eu interajo, com o time que eu tenho embaixo de mim, pela exposição como essa aqui com vocês hoje. Então foi uma mudança bastante grande. Eu falo que me custou, sem dúvida nenhuma, uns bons dias de sono, ou de falta de sono, né? Mas, de alguma forma, voltando para o meu, pelo menos para parte dessa cadeira, né? Sim. Para o meu início lá em logística, né? Início na Klabin, né? Em logística. Então, tem sido uma jornada
dura, bastante intensa, mas que, enfim, eu gosto bastante. É interessante, né? Que a logística na cadeia de papel e celulose ela é quase que encantadora, né? Porque é uma decisão assim, desde escolher a área que você vai plantar, a um ciclo super longo de produção ali da própria plantação, para fazer todo o ciclo. Então, o seu longo prazo ele é muito importante, o seu médio prazo ele é muito importante e o curto prazo também. Não é igual. Tem outras empresas que têm um foco muito mais específico em alguns dos prazos, né? Acho que papel e celulose todos são muito nervosos, né? E não sei se vocês receberam aqui meu amigo Botelho aí da Suzano. E a Suzano, a gente ainda tem uma característica de ter um prazo ainda mais longo, porque a gente tem pinos. Sim. Né? Então a Suzano está focada no eucalipto. A gente tem, né, a maior parte nossa também é do eucalipto. Tem um ciclo mais curto, né, aí de 7, 8 anos, mas a gente tem muita coisa de pinos que são 15 anos. Né? Então é o que você falou. 15 anos. Então, assim, a gente tem que estar plantando hoje o que a gente vai colher daqui a 15 anos. Então, o planejamento realmente para a indústria de papel e celulose é chave. Acho que você pegar um planejamento. É um MBA de planejamento, você é uma indústria de papel e celulose, porque todos os elos ali são muito bem pressionados, né? Bastante. Não, e é encantador quando você pega um projeto mesmo do zero, né, que primeiro você vê isso. Você fala, pô, cadê a disponibilidade? Você não pode tomar a decisão do ano que vem fazer alguma coisa e falar, pô, mas nem plantei essas árvores ainda, né? Então tem que ter um trabalho prévio de se preparar para isso tudo. Mas além disso, a parte logística, né? E aí eu falo que isso acho que é o encantador, porque os desafios que a gente tem no Brasil, entre outras coisas, de viabilizar o modal ferroviário, né? Pô, para papel e celulose, a não ser que você esteja colado no porto, né? Pelo volume envolvido aí num projeto, você precisa viabilizar, né? O uso da ferrovia. Né? Então, ver os projetos que saem, não só o da Klabin, né? O que a gente fez, mas outros projetos que vão saindo em diferentes regiões, ver realmente como eles estão trabalhando e se desafiando para se tornar viável um projeto dessa magnitude é realmente encantador. Né? Porque não é fácil. Não é fácil. Não, e tem várias. A gente falou um pouco da disponibilidade, daquela parte do longo prazo, né? Mas no próprio médio prazo tem vários desafios, né? Assim, todo produto de papel sai de um rolo jumbo que você vai ter subproduto, né? Então, assim, o que é que eu vou fazer com isso? Como utilizar isso, né? E como que eu vou também lidar com o mercado interno, mercado externo, com um dólar flutuando? Quem é a minha prioridade naquele momento? Então, a logística está sempre desafiada, né? Todas as vezes que eu tive contato, eu vi sempre isso, assim, em todos os momentos, um desafio bastante. Assim, é interessante, mas é aquele ponto, né? Custa umas noites de sono também. Não, custa. A gente, até por isso, precisa ter uma área, né? Nossa área de planejamento operacional ali, ela é bastante robusta e tem um papel-chave. A gente fala, a Klabin é muito complexa, né? Porque a gente tá falando de celulose, parte da celulose a gente transforma em papel, mas uma parte desse papel a gente ainda transforma e converte em embalagem. Né? Então a gente distribui para 16 plantas que a gente tem no mercado, aqui no mercado nacional de papelão do lado para fazer as caixas. A gente transfere para as 3 plantas aí de sacos também para fazer as sacarias. Então, assim, isso traz uma complexidade. O que eu vou vender para o mercado, o que eu vou integrar nas nossas operações, como que está o preço da embalagem lá na ponta, qual que é o preço do papel você vender no mercado agora. O papelão do lado é mais mercado interno, o papel você pode vender no mundo inteiro. Né? Então, não é simples. A gente fala que ali é uma área realmente que você vive o core mesmo da companhia participar dessas discussões. Né? Com certeza. Muito legal. Beto, teve algum projeto que você considera mais desafiador, que você tenha tocado assim, não? Já que estamos falando aqui dessa complexidade toda. Eu acho, hoje a gente está vivendo na Klabin um projeto, talvez seja o projeto de maior impacto que eu estou vivendo, né, nesse momento, que está relacionado ao meu boné de TI, como gestor da área, mas impacta a Klabin como um todo, e eu como uma área basicamente de apoio na companhia, né, transversal, a gente é impactado quase 100%, que é a migração da versão do SAP, da nossa versão atual, aí, que está há 17 anos para o S4HANA, que é a nova. Né? Cara, é um projeto que mobiliza a companhia como um todo. Né? Então, com todas as... Enfim, muita gente já viveu muitas vezes como usuário, né? A gente pega os nossos profissionais de logística aí, sabe das dificuldades, né? E ali no projeto eu estou mais envolvido olhando o todo. Né? Então, esse é um desafio
muito grande, né, que a gente tem. É um projeto que está em andamento. A gente tem uma primeira grande entrega agora em outubro, mas a maior delas vem na virada do ano. E depois, do ano que vem, a gente tem vários go-lives de outras soluções, de outras frentes ali. Então, a gente começou esse projeto meados do ano passado, vai até basicamente final do ano que vem. Então, é um projeto longo. Entre outras coisas, é um projeto de continuidade operacional, né, para a gente realmente garantir que a companhia, não só que a gente atualize a ferramenta que a gente tem, que é de 17 anos atrás, e a Klabin se transformou nesses 17 anos, mas que principalmente vai suportar o crescimento da Klabin daqui para frente, né, que a gente também, nosso planejamento é continuar crescendo na mesma velocidade que a gente chegou até aqui hoje, né. Então esse tem sido um grande projeto. Agora, quando eu olho para trás, eu diria que eu comentei por cima aqui do projeto do terminal lá do Porto para celulose. Acho que aquele foi o grande projeto muito pelos desafios que a gente teve, né? Pelas dificuldades enfim, a gente queria uma solução no Porto, né? Na zona primária. Esse era o nosso plano A e, enfim, por mais variados motivos aí, se tornou inviável no timing que a gente tinha ali, considerando o start da fábrica, né? A fábrica ia começar e ia produzir, ia ter que ir para algum lugar, né? E a gente não ia conseguir fazer aquilo a tempo. Então a gente teve que correr para outras soluções, achar área em Paranaguá, né? Que tivesse encosto ferroviário, né? Então isso já limita bastante. Conseguir o alvará, então conversar com a prefeitura, com todo, enfim, todos os elos ali de aprovação. É um projeto grande, né? Um terminal ali de praticamente 25 mil metros quadrados, num padrão que até então não tinha em Paranaguá, né? Com as características ali que a gente não tinha uma alternativa de operar. Vamos operar em armazém de terceiro, porque Paranaguá não tinha, naquele momento, não tinha solução para isso. Era um porto muito focado em commodity, né? Exportação, enfim, de grãos ali, importação de fertilizantes, esse tipo de coisa. Então, ali foi difícil, cara, mas foi uma boa entrega aí realmente, e de um trabalho de time, sabe? Ali não teve trabalho, ninguém trabalhou sozinho ali para conseguir aquilo, porque eram tantas frentes assim acontecendo mesmo, e que ao mesmo tempo, né? Para você lá na frente conseguir fechar dentro do prazo para a gente ter o primeiro navio operando assim que a planta partisse, que foi pesado. Desafio. Boa. Você falou que tinha uma história curiosa que você ia contar depois e passou. Cara, eu falo bastante essa questão de que as pessoas vêm conversar comigo, putz, queria crescer, né, mais oportunidade e tal. E eu falo muito disso, tipo, cara, garanta que no que você está fazendo hoje, você tá fazendo da melhor forma possível, porque se surgir uma oportunidade que às vezes não está nem mapeada, as pessoas vão lembrar do seu nome, por conta do que você faz hoje, da forma que você entrega, como você se dedica, tudo. Eu dou um exemplo que do meu penúltimo para o último ano, eu fui trabalhar numa estação de esqui nos Estados Unidos para desenvolver o inglês. Eu fiz inglês desde sempre aqui no Brasil, mas é aquele inglês de escola, né? Acho que a gente só perde realmente, né? Destrava realmente a hora que você vai lá. E eu passei 3 meses lá numa estação de esqui em Michigan, né? Nem é um lugar tradicional de esqui, mas tinha lá uma estação de esqui lá. E, porra, teve um dia, cara, que tava uma mistura de neve com chuva, né? Pô, eu trabalhava no lift lá mesmo, né? Então, pacotado de coisa. E você fica procurando coisa para fazer, porque você fica lá do lado de fora, você não fica com frio, porque você tá bem, mas putz, o tempo todo, né, vem as cadeirinhas lá, você arrumando ali pro pessoal conseguir chegar bem com o esqui, cadeira, né? E o trabalho era basicamente esse. E, cara, começou a me dar angústia ver o pessoal sentar na cadeira com aquele gelo na cadeira. Assim. Porque essa neve, quando chove, ela não é aquela coisa... Vira gelo mesmo. Vira, né? Então não é neve fofa, nada, né? Ela fica um negócio... Parece aquela raspadinha, né? Que a gente tava na praia, né? Cara, eu peguei era um rodinho que tinha ali. Então a cadeira vinha, o pessoal já em pé sentado ali, para poder, em pé, para sentar na cadeirinha. Antes da cadeira chegar nos caras, eu segurava a cadeira, passava o rodo, tirava, soltava, os caras sentavam e iam. Né? Putz, eu fiquei fazendo isso o dia inteiro lá. No final do dia, teve uma festa lá para os hóspedes do resort lá.
E a gente, quando tinha essas festas, a gente ia lá tomar umas, tal, né? Juntava os brasileiros que estavam lá. E a gente tava lá com o uniforme, né? E tinha os caras começaram, do outro lado, assim, começaram a ficar olhando pra gente, assim, né? Os gringos lá, os americanos. Apontavam pra gente e tal. Eu falei pros caras, puta, acho que a gente vai apanhar hoje, cara. Sei lá, os caras olham, esses brasileiros aqui, né? O que estão fazendo, tal. Beleza, passou. Uma hora o cara falou, puta, eu vou pegar uma cerveja, vou no banheiro. Eu tô sozinho, a hora que eu olho, 3 marmanjos, assim, maior que eu, vindo na minha direção. Eu já tava olhando pra onde que eu ia sair correndo, né? Aí os caras chegaram, 3 americanos lá, e falaram, você que tava trabalhando aqui no Lyft e tal. Eu falei, era eu. Eu falei assim, cara, eu nunca vi alguém fazer aquilo que estava fazendo hoje lá. Do ponto de vista de limpar a cadeirinha pra gente sentar com mais conforto. Cara, eu nunca vi. E aí ele fez uma coisa, depois conversando com o pessoal lá, nunca ninguém tinha feito, porque não era uma posição que os caras davam gorjeta, né? Os caras chegaram e falaram, não, tô aqui pra você, cara, como reconhecimento aí do trabalho que você fez lá, né? Eu peguei aquilo, nem olhei na hora, porra, obrigado. Então, os caras viraram as costas, saí correndo pro banheiro pra contar. Tinha uns $50 ali que os caras me deram. Mas o que eu falo dessa história toda, cara, eu não fiz pensando nisso, né? Eu não fiz pensando em crescer, porque algumas semanas depois eu tava voltando pro Brasil, não tinha interesse nenhum realmente em... Eu fiz porque realmente... Quando eu comecei a imaginar aqueles caras, e tinha muita criança que passava, que era um lift mais fácil ali, né? Muita criança que passava por lá, eu fiquei meio... Comecei, o cara deve estar com a bunda gelada aqui. Sentar nesse negócio, escorrega, né? Pode ser perigoso e tal. Eu fiz por achar que devia fazer mesmo. Então eu às vezes dou esse exemplo em algumas situações para ilustrar realmente o que pode ser a nossa vida e o que pode ajudar aí a pavimentar a nossa carreira, para você ser visto, você ser reconhecido de forma genuína e não muitas vezes de uma forma meio forçada, né? Cara, isso dá para usar em qualquer exemplo para qualquer profissional em qualquer posição, né? Assim, às vezes você vê algo que você não está confortável, mas não faz nada, né? Atitude, né? Ser proativo em relação a isso é muito legal. E, cara, acaba que tá no teu DNA, né? Então, não tenho dúvida que você tenha feito isso, às vezes inconscientemente, outras vezes na tua carreira, mas esse aí foi o que te marcou, assim. Né? E aí, que eu falo para muitas pessoas, assim, todo mundo deve ter algum exemplo disso. Pessoas, lógico, que crescem, que tem essa pegada de querer se desenvolver, né? Tá entregando bem tudo, e que faz isso de forma realmente genuína. Se você parar para pensar, vai ter alguma coisa que você fez em algum momento, que não precisa ser um grande reconhecimento, né? Mas um obrigado de alguém que te faz pensar, pô, né? Fiz algo aqui que nem esperava qualquer tipo de um reconhecimento aí que alguém viu o que eu estava fazendo. Sim. Não, com certeza. Roberto, e aí, cara, imagino que você tenha muita coisa sob sua responsabilidade. Não precisa me lembrar, tá? Né? Ainda mais aqui, né? No podcast, a vida rolando, a gente gravando. Vamos parar agora. Botei no modo avião que eu tô com medo da hora que eu ligar esse celular de novo. Mas assim, você deve ter uma equipe que te dá uma tranquilidade para poder entregar aquilo que você precisa, né? Como é que é isso? Como é que você desenvolve a tua equipe? Qual é a relação que você tem? Como é que funciona isso para você? Sabe que quando o Cristiano, meu chefe hoje, foi quem me promoveu a gerente lá atrás, quando ele entrou, né? Cristiano, que é o Cristiano Teixeira, né? O presidente da companhia hoje. Eu lembro que numa das primeiras conversas nossas, eu ainda era o coordenador ali, não era nem o gerente ainda, estava batendo papo, enfim, era alguma situação que tinha acontecido. E ele falou uma coisa para mim que me marcou bastante e eu sempre realmente carrego isso comigo, né? Que é a gente garantir que a gente esteja liderando um time que seja realmente leal a você. Porque não adianta, se você vai tendo cada vez mais responsabilidade e você não confia nesse time embaixo de você, cara, você não vive. Aí complica. Né? Porque você não dá conta de estar acompanhando tudo. Né? Então, aquilo realmente me marcou bastante e eu tenho usado isso desde então para olhar para o meu time e fazer essa pergunta. Né? Eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquilo à noite sabendo que
que a liderança que tem aqui embaixo de mim tá junto, tá comprometido, tá engajado, tá alinhado com o que a gente precisa, né? Então eu faço isso bastante de forma constante. E o que eu posso dizer em forma geral na Klabin, sempre tive essa sorte de ter realmente times bastante comprometidos, sabe? Engajados e alinhados com a cultura da companhia, alinhados com a estratégia da empresa, principalmente. Porque eu gosto de dar essa autonomia para o time, sabe? Acho que até em função do tamanho da responsabilidade que a gente tem, tudo, de forma alguma vou ficar microgerenciando, então vou dando essa autonomia. Mas lógico, e também estimulo a eles a fazer o mesmo, mas com cuidado de ter os alinhamentos, né? Eu cobro muito o time de ser protagonista, né? Eu tenho zero ego de querer ser o cara de supply da Klabin. Sempre que a gente tem oportunidades, gosto de colocar os times para ir lá, para falar de projeto, aparecer, participar de painéis e tudo mais, para ser protagonista mesmo, né? Que eles sejam ali reconhecidos quando falam de logística internacional, quando falam de suprimentos, quando falam de planejamento, na hora o pessoal já pense realmente nos meus gerentes, no caso ali, né? Então eu gosto bastante disso. Só que isso traz uma responsabilidade bastante grande, né? De realmente de garantir o pleno alinhamento, entendimento da estratégia, né? Do momento, do calor, quais são os temas prioritários, né? Porque senão a gente acha que está indo para um lugar e está indo para o outro, né? Então eu gosto bastante de ter esse time bem alinhado com tudo que está acontecendo na Klabin, né? Gosto de ser bastante transparente, tenho uma relação bastante transparente com eles, bastante próxima, de abertura mesmo para conversar bastante com todos, e estimulo muito uma conversa não só de Klabin, mas de carreira, de momento, o que está achando, está satisfeito, não está, quer se desenvolver com alguma coisa diferente e tal. Eu estimulo essa conversa com eles de forma recorrente, não somente naquele famoso período de feedback, né, do ciclo nosso de todo ano lá, para garantir que realmente todo mundo esteja alinhado, sabendo quais são aí os desafios, as oportunidades de desenvolvimento, o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa entregar, qual que é a agenda da companhia naquele período. Tem momentos que a gente tem que ser mais austero, tem momentos que dá para a gente sonhar um pouco mais e fazer algo diferente. Então, para isso é importante que a gente tenha realmente essa abertura e essa transparência aí com todos, né? Legal. Boa. E como é que a tua relação, assim, hoje você tem a diretoria de tecnologia, né? Mas eu queria entender mais, assim, hoje Klabin, operações e tecnologia, como é que vocês estão? Qual é a tua visão aí sobre isso, né? Enfim, acho que é um tema muito recorrente, né? Agora muito em logística e tecnologia e tudo mais. Como é que você vê isso, Beto? Eu vou falar de forma genérica um pouco de Klabin. O que a gente está falando é que esse projeto agora, ele é que a gente chama de projeto Smart, que é o projeto do SAP. Tá. Ele nasceu como uma necessidade mesmo, como eu disse, de continuidade operacional, da gente atualizar o sistema para trazer mais robustez e mais segurança para os nossos processos como um todo. Mas a gente decidiu tratar ele como um projeto muito mais amplo na companhia, né? E a parte da SAP ser uma parte desse projeto, uma parte importante, mas apenas uma parte, né? O que eu quero dizer com isso? Além do foco em ferramenta, a gente olhar muito em processos também, né? E muito em pessoas, né? Porque normalmente um projeto de mudança de sistema, por si só, ele nunca se paga, né? Você não vai ter um payback desse projeto. A hora que a gente a gente envelopou tudo isso dentro de um mesmo projeto, que é o Projeto Smart, a gente começou a achar alavancas dentro da empresa que não necessariamente estavam relacionadas com a ferramenta em si, mas sim com a revisão de processo, que a gente começou a achar a oportunidade de ganhos. E acabou que o projeto hoje se paga.
né? Então, entre outras coisas, por quê? Porque a gente está, sim, passando por um processo de atualização tecnológica muito grande na companhia. E não é só a versão do ERP, não é sair do atual ECC e vir para o S/4HANA. A gente, por exemplo, até então, não tinha de uma forma ampla o uso de uma ferramenta de procurement na Klabin, né? Seja Ariba, Copa, qualquer que seja, praticamente todas as grandes empresas têm, a gente não tinha. Então a gente está fazendo isso no processo, a gente vai implementar aí o Ariba da SAP também nesse momento. E cara, com o spend que a gente tem na Klabin, qualquer ganho de 0 ponto qualquer coisa é muito relevante. É muito dinheiro. Né? Então isso tudo ajuda realmente a gente a trazer e viabilizar um projeto dessa magnitude. Então a gente está aproveitando sim para passar por um processo de atualização tecnológica bastante robusto. A gente já trabalhava com software de TMS, né? Que não é da SAP, mas enfim, vai estar integrado em todo esse ecossistema aqui. Isso a gente precisava realmente já há um bom tempo por conta da complexidade que a gente tem na operação. Mas antes eram iniciativas mais para atender especificamente algumas dores que a gente tinha, né? Então agora chega esse projeto para conectar isso tudo. Debaixo de mim a gente tem o papel de um diretor de TI, então eu falo que eu sou o cara que faz ali o canal da tecnologia com o Cristiano, né? Representa ali na diretoria executiva, mas a gente tem um profissional de TI que veio do mercado. Praticamente quando eu entrei na cadeira 2 anos, ele também chegou. Cara muito sênior que está tocando esse projeto, com uma maestria grande que traz uma tranquilidade aí para todos, né? Que é o Odércio, claro, aí. Manda um abraço para ele aí também. Legal, bacana. O Beto, e como é que, assim, acho que aqui você já fez muita coisa aqui no Brasil, enfim, você tem desejo de talvez trabalhar para fora? Como é que você pensa nisso? Cara, eu já tive bastante essa vontade, assim, sabe? Acho que lá atrás, quando eu tive essa oportunidade de ficar os 3 meses ali trabalhando na estação de esqui, essa questão da cultura diferente, né? Forma diferente das pessoas, enfim, trabalharem, assim, interagir. Isso me chamou a atenção, né? Então eu sempre tive essa, não como uma coisa que buscava isso a todo momento, mas essa experiência fora do Brasil sempre foi algo que pô, se surgir uma oportunidade, faz sentido. Eu gostaria de tentar, né? E isso antes de ser pai. Hoje eu continuo tendo essa vontade. Eu acho que se um dia surgir uma oportunidade dessa, eu gostaria de perguntar para minha esposa se eu quero, né? Ou seja, porque realmente não vai ser uma decisão somente minha, né? Mas um beijo para minha esposa, tá? Te amo, Aline. Mas é uma decisão, fica mais difícil, né? Mas enfim, eu acho que se um dia surgir uma oportunidade bacana, que faça sentido para a carreira, se faça sentido, enfim, para o momento, que traga um conforto para minha família como um todo, eu tentaria, eu gostaria. Acho que é uma... Assim, tem vantagem. Tudo bem, a gente fala da família, tudo, fica mais difícil, mas ao mesmo tempo você às vezes dá uma experiência dessa para suas filhas que estão crescendo, são pequenas ainda, talvez seja também algo super valioso, né? Então, acho que o que muda, né, não é a vontade de fazer, né? São os critérios que você vai analisar para chegar. Prioridades. As prioridades você vai botar. Tem que tomar, em vez de 2 decisões, tem que tomar 15 decisões aqui para bater o martelo num caminho como esse. Assina embaixo do que você está falando aí, muito legal. Ô Beto, e bom, você falou que você é pai de 2 filhas, né? 2 filhas. Alicia e Catarina. E, assim, sei lá, elas são novas ainda, né? Mas, a Alicia tem 8, a Catarina vai fazer 4 agora, mês que vem. Sei lá, a Alicia daqui 10 anos, assim, pai, vou trabalhar com logística. Você estudou tanto, minha filha. O que você diria pra ela, assim? Porra, acho que legal.
Assim, mas minha pergunta é mais nessa linha de que, primeiro, aquilo que a gente já falou, né? Acho que é uma área de back-office ali que você fica. A gente até falou isso no episódio anterior. É aquilo, né? Quando você faz a coisa direito, não é mais do que a sua obrigação. Quando alguma coisa dá errada, enfim, a gente já sabe o que acontece, né? Então é uma área muito, muito dura, né? Mas também imagino que seja recompensador em diversos momentos, né? É mais nessa linha. E eu não sei, assim, qual é a tua visão de gente nova entrando no setor, se o pessoal vem, se o cara chega motivado, como é que é isso? Queria ouvir um pouco de você, a tua opinião. Bom, primeiro eu ia perguntar se ela bebeu muito antes de fazer essa pergunta para mim. Não, eu tô brincando. Putz, eu falo que logística, principalmente aqui no Brasil, não é fácil, né? Só que tem um lado positivo disso. Falo que acho que o profissional de logística aqui no Brasil, ele cria uma casca tão grossa, né? Porque é tanta dificuldade que a gente tem no dia a dia, assim, coisas mais simples até as mais complexas, que, cara, todo dia, se você tiver abertura para isso, todo dia você vai estar aprendendo alguma coisa nova. E eu não estou exagerando, cara, às vezes parece clichê, né, nessas coisas todas. Mas, cara, todo dia você tem alguma oportunidade de fazer algo diferente, você tem algum problema que vai te ensinar alguma coisa que você não sabia, né? Então, eu acho que gera uma resiliência na gente de estar lidando sempre com essas dificuldades, que você passa por um processo de ganho de maturidade muito rápido, né? Então, eu sou fã do profissional de logística. Eu acho que o pessoal que passa por maus bocados, é muito o que você falou, né, Marcos? Assim, cara, não fica esperando por tapinha nas costas, pô, parabéns, tal. Porque é bastante isso mesmo, né? Tipo, cara, atendeu as datas lá, os compromissos, é isso, era a nossa obrigação. Só que deu um problema, você se prepara porque a cobrança vem forte, né? E tá tudo certo, né? A gente começa a trabalhar nessa área sabendo que é assim, né? Mas, de novo, eu acho que esse contexto talvez explique um pouco desse desenvolvimento dos profissionais de logística, né? Eu diria que para quem está começando, cara, em primeiro lugar, esteja realmente aberto para aprender. Porque, cara, é o intensivão, assim. De novo, das coisas mais variadas que vão desde conhecimento básico de, sei lá, modais diferentes de transporte, até questões tributárias, né? Então você pode elencar qualquer coisa relacionada hoje numa empresa, vai ter interface aí com, com logística, né? Então, realmente, acho que para quem está entrando, entra com o peito aberto para aprender, para apanhar, para bater, no bom sentido, lógico, né? No sentido figurativo, mas claro, porque isso tudo vai dar muita bagagem, né? E igual a gente que fez engenharia sempre falava lá, né? Porque o engenheiro vira meio um coringa, né? As empresas gostam do engenheiro porque da forma de raciocínio e tudo mais. Eu falo que muitas vezes o profissional de logística, às vezes já dentro das empresas, é um pouco do engenheiro lá de trás, no início de carreira, que a gente fala, né? Porque o cara realmente passa interface com quase toda a companhia, né? Conhece todo tipo de fluxo da empresa, tá, enfim, apanhou bastante, tá maduro, sabe? Que o cara pode realmente ser um coringa em várias posições. A gente, na companhia, a gente forma muita gente para outras áreas. Ah, é? Muita. Na área comercial, muita gente do nosso time já saiu para ir para a área comercial. Tem realmente, a gente trata como um berço. O pessoal pensa, pô, difícil, né, cara? A gente vai, contrata, treina, perde. Eu falei, cara, vocês têm que olhar isso pelo lado positivo, né? Olha o trabalho que a gente está fazendo, mais do que entregar, a gente, né, as nossas obrigações aqui, além de tudo, a gente está desenvolvendo pessoas, né? No final das contas, dando oportunidade para as pessoas que muitas vezes sonham em crescer, em ter essa oportunidade, a gente está propiciando isso, né? E eu concordo com você nessa questão do Coringa, assim, acho que a gente tem visto isso cada vez mais, né? Das empresas entenderem que os profissionais de logística são muito resilientes, o cara às vezes conhece muito da companhia e que pode assumir outros papéis, né? Eu tenho visto isso cada vez mais, a gente gosta muito de ressaltar isso.
A gente tem visto profissionais de logística ocupando cargos cada vez mais relevantes dentro das companhias, né? E acho que mudou um pouco, né, Beto, assim, o entendimento de todo mundo sobre o nosso setor e sobre o nosso trabalho, né? Você sente isso também no mercado, não? Eu sinto, e aqui, cara, de novo, eu reforço aquilo que eu comentei no começo, o trabalho que vocês estão fazendo, porque acho que dar luz para essa troca de experiência do que a gente faz é fundamental para valorizar realmente isso, né? Cara, eu me sinto super valorizado na Klabin. Acho que o trabalho que a gente faz, né, no nosso segmento, né, a logística é um fator que viabiliza, né, os negócios, e eu sinto super orgulho de fazer parte disso, né? Mas muitas vezes não é uma posição que aparece muito, né? Que tá normalmente aí nos holofotes, aí enfim, nos eventos que a gente vai e tudo mais, né? E ações como a de vocês ajuda bastante a mostrar um pouco da realidade da carreira que você consegue se desenvolver, do papel além do operacional, que muitas vezes no profissional de logística normalmente começa ali muito no operacional, né? O quanto é um papel estratégico dentro da empresa, né? Que você pode sim construir uma carreira dentro da empresa nesse sentido, né? Então eu acho que sim, em resumo, eu acho que o mercado está sim cada vez mais valorizando esse papel e, de novo, principalmente eu acho que as habilidades e competências que a gente acaba desenvolvendo em função disso, né? Não, você falou um ponto que para mim eu concordo muito, que é a necessidade de aprender. E aprender do operacional, do básico, do chão do CD, do pátio, etc. O profissional de logística precisa estar ali. E essa capacidade de aprender vai virando uma característica quase que inerente ao profissional de logística. Então ele tem que estar aprendendo todo dia, vai aprender um comercial, como você precisou aprender, você falou que gastou 5 anos ali aprendendo, mas isso aí vai dando capacidade dele aprender e aprender cada vez mais rápido em outros lugares também, né? Eu acho que isso, para mim, é a logística. Eu também adoro, né? E assim, sou encantado. Acho que essa forma de aprender te dá trânsito mesmo, assim, né? Eu acho que esse é um grande ponto, assim. Só uma curiosidade, cara, eu comecei a revista Mundo Logística há 17 anos atrás, né? E eu me lembro que nas primeiras edições, assim, meu pai pegou, aí uma semana depois ele virou e falou assim, cara, não entendi nada que vocês estão falando. E realmente a revista é muito técnica, né? Mas beleza. E depois, cara, muito Obrigado, tempo pai. depois, e aí, e sabe aquele desconforto, tipo assim, cara, o que você tá falando aqui? Não, né, não dá para entender muito. Mas depois, até com a questão de pandemia e que, assim, nosso setor ficou muito no foco aí. E um dia ele falou assim, putz, agora eu acho que eu entendi o que você faz, né? Pra quem que você fala e tudo mais. Isso me marcou, assim, falei, putz, cara, acho que esse é o caminho, né? Então, é isso, né? A nossa missão é essa também, reforçar os profissionais do setor aí que fazem a coisa acontecer. Não, eu lembro que eu recém-formado, uma história até parecida com essa, assim, mas eu era a pessoa que não entendia nada. Eu recém-formado, entrei na Unilever como trainee e botaram os nomes e as áreas, assim, do lado. Então, tinha Gustavo, SNOP. Eu falei, o que é isso? Entendeu? Assim, aí você vai entender, depois de muito tempo, todo aquele glossário, a importância de cada coisa, e hoje estou aqui há 15 anos trabalhando com isso, então... Show. Ô Beto, tem alguma coisa que você gostaria de ter ouvido lá no início da tua carreira, que alguém tivesse dito para você e que você diria para alguém hoje? Poxa. Eu acho que talvez um pouco de tudo que eu falei aqui. Acho que eu comecei muito. Todo mundo, né? Começa muito cru, né, na carreira e apressado e achando que tem que pouco tempo depois já tem que estar dominando os assuntos e tudo mais. Isso me custou logo depois de formado uma úlcera. Então, enfim, ansiedade, né? Essas Sim. coisas de gente jovem ainda não sabe direito o que quer, tudo me cobrava, tudo mais. Acho que primeiro acreditar no processo, né? Acho que isso é algo importante, entender realmente o processo de desenvolvimento, realmente de crescimento, de carreira, né? Como que as coisas vão acontecer não vão acontecer de uma hora para outra.
planeje sim o que você quer da sua vida, mas esteja aberto a desvios desse caminho, né? Foi muito do que aconteceu com a minha carreira, né? Qualquer coisa que eu tivesse desenhado um pouco mais de forma estruturada, eu teria errado miseravelmente, né? Em função do caminho que se tomou depois. Então, legal, é importante saber o que você pensa para sua carreira, o que você quer, mas esteja aberto realmente a talvez a ouvir pelo menos proposta de outras experiências que talvez não faça o menor sentido no primeiro momento, mas que depois você vai perceber que te ajudou bastante na carreira, né? Isso pode ser um atalho muito grande para o seu desenvolvimento, né? Então, acho que esses são pontos fundamentais, sem falar e reforçar isso que eu comentei há pouco aqui, essa questão de tenha a humildade de saber que a gente não sabe quase nada, né? Então, tenha a humildade de querer aprender sempre, de estar aberto para aprender sempre. E com pessoas, assim, né, 360 graus, né? Pares, superiores, pessoas que estão abaixo, todo mundo tem alguma coisa diferente para te ensinar que potencialmente vai poder te ajudar no seu desenvolvimento, né? Legal. Não, acho que são grandes dicas. Cara, assim, vamos pensar, né? Que o Beto lá que se formou em engenharia de alimentos, cara, quando ia imaginar que ia percorrer esse trajeto até chegar onde chegou hoje, né? Então é isso, muito assim. Acredita no processo, esteja preparado para as oportunidades que vão aparecer. E não terceirize as... Importante você assumir as responsabilidades das coisas que não dão certo, né? Porque, muitas vezes esse é outro ponto, né? É fácil você jogar, porque deu certo, porque a companhia, não sei o quê, fulano tal não gostava de mim. Tal. Cara, assuma a responsabilidade pelas suas coisas. Ô Beto, eu queria que você deixasse uma pergunta aí para um próximo convidado nosso. O que você teria curiosidade aí de saber de um próximo convidado? Vocês me pegaram meio de sopetão, não tive muito tempo para pensar. Mas tem uma coisa que a gente fala muito, né? E tá falando de todos os desafios que o profissional de logística tem aqui no Brasil, principalmente. Um deles é a questão de infraestrutura, né? Sempre bate muito na gente, né? De frente com a gente aí nas nossas decisões e tudo mais, né? Eu queria deixar uma pergunta assim, quando você para de pensar mais no curto, médio prazo e pensa no longo prazo na logística no Brasil, qual a perspectiva que você vê? Vê algo positivo, mais do mesmo, ou vê com bastante preocupação o que pode nos esperar lá na frente? Boa. Muito bom. Vamos passar essa pergunta aí. E agora a gente vai para um quadro final aqui, Beto. Pensei, falei, bate bola aí rapidinho. Responde aí como você achar melhor, tá? Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Experiência. Terceirizar ou primarizar a logística? Depende. Vale essa resposta? Vale. ES ou G? Os três. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Tempo. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Não a empatia, mas bater o santo, acho que trazido pro eu tenho muito disso, assim. Tem que dar match, né? Como os jovens dizem. Isso, cara. Pra mim, isso eu valorizo demais, assim. Perfeito. Tem algum profissional que te inspira? Assim, acho que não tem nenhum de destaque. Acompanho vários, assim, e prefiro muito mais... acho que talvez até como uma defesa, pra gente não se decepcionar, às vezes, com alguma decisão, que eu prefiro sempre pegar o lado positivo de pessoas que... Principalmente pessoas que cruzaram aí com a minha jornada, com a minha carreira, né? Hoje, mesmo na Klabin, tem algumas pessoas que eu me inspiro bastante, diferentes aspectos, né? Então, para mim, não tem um modelo único, assim. Eu realmente procuro um olhar mais amplo. Boa. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Eu acho que é profissional qualificado ainda. Eu acho que mão de obra é uma coisa meio que geral, né? Mas
Eu acho que isso é algo que ainda a gente precisa trabalhar bastante na formação. E como é que você vê a logística brasileira daqui 10 anos? A pergunta Quase que eu te fiz roubou aqui. sua pergunta, né? Já que você fez, vamos fazer. Eu particularmente vejo com bastante preocupação, assim. Eu acho que depender muito da iniciativa privada para realmente investir, tirar os gargalos da frente, eu acho que no final das contas acaba sendo a solução, mas eu tenho dúvida se vai ser suficiente. Né? Então, eu particularmente tenho uma preocupação muito grande com o setor portuário. Né? Assim, a gente já viu uma situação quase de colapso aí atualmente, e o Brasil, mesmo que cresça pouco todo ano, talvez no futuro próximo a gente já vai ter uma situação muito difícil se nada for feito. Né? E acho que isso a gente pode de alguma forma expandir para todos os outros setores. Né? Isso realmente é uma grande preocupação que eu tenho. Sem dúvida. Eu compartilho dessa tua opinião. Também acho que também vejo com grande preocupação as coisas um pouco que colapsando, né? Principalmente quando a gente fala de infra, bastante complicado. Acho que é algo que a gente precisa pensar bem aí, né? Mas tá bom. Gustavo, valeu. Obrigado aí de novo Eu que agradeço. pela companhia. Bom papo, sempre bom. Excelente. Valeu. E Beto, cara, obrigado pelo teu tempo. Eu sempre falo, né? As pessoas que vêm aqui são muito especiais e tem esse desejo de compartilhar experiências e conhecimento que adquiriu durante a carreira. Parabéns pela tua carreira aí até agora, né? Foi brilhante, assim, tudo que você já fez. Então é isso, obrigado de novo. Obrigado pelo convite. Quando eu recebi o convite, falei, pô, será que os caras querem falar comigo mesmo, cara? Vendo os nomes que já passaram por aqui, depois que fui, né, dar uma investigada e ver tudo lá, falei, pô, é um reconhecimento super bacana. Então, super obrigado aí pelo convite, pelo bate-papo super leve aí. De novo, mais uma vez, né, parabéns pelo trabalho que vocês vêm fazendo, de realmente dar foco para o nosso setor aí, para os nossos profissionais. Tem muita gente boa, né? Quando a gente para ver todo mundo que está aí à frente, principalmente, mas também nos nossos times e tudo mais, tem gente realmente muito boa atuando, e é muito bacana ver essas pessoas ganhando destaque por aí. Legal. Obrigado. Valeu. A gente vai encerrando aqui mais um episódio. A gente espera encontrar vocês aí no próximo convidado. Valeu.